Olá, bom dia. Nós iremos hoje dar início à lei do exercício profissional. Antes disso, eu vou falar para vocês sobre as funções dos profissionais que praticam a enfermagem, né? Enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, ok? Bom, é importante até falar do auxiliar o seguinte: nós não formamos mais auxiliares de enfermagem já há mais de 20 anos. Então, essa profissão da enfermagem, ela não pode ser mais formada. Ou seja, você não vai encontrar nenhum curso para auxiliar de enfermagem. Porém, aquelas pessoas que tiraram o Corém como auxiliares de enfermagem antes do ano de 2000, se elas ainda estão trabalhando, elas possuem todo o respaldo do Corém. A grande maioria dos auxiliares de enfermagem fizeram o que nós chamamos de complementação. O que é a complementação? Ele estudou mais 6 meses, disciplinas teóricas e práticas, para que ele passasse de auxiliar para técnico de enfermagem. Mas não foram todas as pessoas que fizeram isso. Então, possa ser que, se você for trabalhar num hospital público, você venha trabalhar com algum auxiliar de enfermagem. Nos hospitais privados, você não vai trabalhar com auxiliar. A rede privada não tem autorização para contratação de auxiliar de enfermagem. Se fizer isso, eles estão cometendo um crime, tá? Então, vamos lá. Na página 156 do livro Manual do Técnico e Auxiliar de Enfermagem, se você não tiver, não se preocupa. Por quê? Porque isso tá tudo lá naqueles links que eu enviei para vocês, tá? É importante que você tenha hoje aí papel e lápis para anotar as coisas que eu vou falar para vocês. Na página 156, ele está dizendo assim no artigo 6. São enfermeiros. Então, quem é enfermeiro? Titulado de diploma de enfermeiro, conferido por instituição de ensino superior. Então, quem é enfermeiro é quem fez a graduação de enfermagem, quem cursou lá os anos de faculdade, tá? O titulado de diploma ou certificado de obstetriz ou de enfermeira obstetrícia, porque o enfermeiro, ele pode sim fazer parto desde que ele tenha a especialização para isso. Logo abaixo, no artigo 7, ele vem falando também quem são os técnicos de enfermagem. Isso aí é só burocracia, tá? Então, quem é técnico de enfermagem é quem é portador de diploma de nível técnico. Assim como quem é auxiliar de enfermagem é aquele profissional que é portador de diploma a nível de 1º grau, que hoje eu acho que é um ensino fundamental. Então, aquela pessoa que estudava até a antiga 8ª série, que hoje é o 9º ano, ela poderia ser auxiliar de enfermagem. Já o técnico de enfermagem é aquela pessoa que cursou ali o nível técnico, né? Então, ele estudou pelo menos o ensino médio, que é o antigo 2º grau. Pois bem, o que cabe
privativamente ao enfermeiro. O que somente o enfermeiro pode fazer e mais ninguém pode fazer por ele. Prestem bem atenção. Direção do órgão de enfermagem, integrante da estrutura básica da instituição de saúde, pública ou privada. E chefia de serviços e de unidades de enfermagem. Isso já é na página 157, no artigo 11. Então, vamos lá. Quando você vai a um hospital visitar alguém, tenha certeza que naquele hospital existe a direção de enfermagem. Então, é uma mulher ou um homem, né? É um profissional de enfermagem que fez a graduação e ela é responsável por todo o corpo de enfermagem daquele hospital. O nome dela está vinculado ao Corém e vinculado ao COFEM. Então, se acontecer qualquer coisa no hospital, de uma eutanásia, por exemplo, né, praticada por um técnico de enfermagem, ele responde, mas ela também como diretora, tá? Então, ela dirige o corpo de enfermagem daquela instituição. Organização e direção dos serviços de enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares nas empresas prestadoras desses serviços. Então, toda a organização e direção do serviço de enfermagem, toda a atividade, ela é conduzida pelo enfermeiro. Então, quando você pega um plantão, por exemplo, né? Vou lá para o meu plantão hoje. Todas as atividades desenvolvidas por você naquele setor que você atua, elas são organizadas e dirigidas pelo enfermeiro. O enfermeiro, ele pode, a qualquer momento, te tirar de um setor e colocar no outro, que nós chamamos de remanejamento. Ele pode organizar o serviço dele de acordo com as necessidades dele. Então, não vem com essa história de que antiguidade é posto. Na enfermagem, cabe o remanejamento. E nós temos que ter maturidade profissional para lidar com isso. Planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços de assistência de enfermagem. Então, cabe somente ao enfermeiro todas essas atividades. Consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matérias de enfermagem. Consulta de enfermagem. Enfermeiro faz consulta. Professora, mas eu nunca vi. Se você for numa unidade básica de saúde, você vai ver consulta de enfermagem. Um serviço de oncologia, seja no público ou no privado, tem consulta de enfermagem. Dependendo da instituição, por exemplo, lá na HCE, quando eu trabalhei, nós fazíamos consulta de enfermagem pré-anestésica. Então, depende de onde você está trabalhando. Prescrição da assistência de enfermagem. Então, o enfermeiro prescreve o quê? Basicamente, cuidados. Mas, nas unidades básicas de saúde, nos serviços de saúde pública, o enfermeiro ele pode transcrever, inclusive, medicamentos. E prescrever outros, como, por exemplo, anticoncepcionais. Cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida. Então, se chega um paciente muito grave que corre risco de vida, a assistência desse paciente deve ser do enfermeiro, tá? É responsabilidade dele. Cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimento de base científica
e capacidade de tomar decisões imediatas. Por exemplo, né? Todos os procedimentos invasivos, complexos, eles são de responsabilidade do enfermeiro. Por exemplo, compete ao enfermeiro passar uma sonda nasogástrica, compete ao enfermeiro passar uma sonda vesical, compete ao enfermeiro realizar curativos em úlceras por pressão de nível 3 e nível 4. Então, todos os procedimentos de alta complexidade competem ao enfermeiro. Deixa eu ver aqui se tem outra questão aqui. Assim, continuando na página 158, cabe ao enfermeiro a participação na elaboração, execução e avaliação dos planos de assistência de saúde. Isso é muito conhecido como RAUD. Então, por exemplo, o médico, ele vai lá passar a visita médica, ele chama o enfermeiro para essa visita. Por quê? Porque durante a visita, ele irá, junto com o enfermeiro, traçar uma assistência ao paciente. Não é o médico que faz o curativo, então de repente ele não sabe a evolução do curativo, como é que o paciente está. Prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde, como eu falei para vocês, né? Se vocês forem a um posto de saúde, por exemplo, o enfermeiro ele vai prescrever um anticoncepcional se a paciente assim solicitar. Se um paciente faz um teste rápido e verifica, através desse exame, que ele tem sífilis, a enfermeira, ela pode prescrever penicilina benzatina para o paciente, que é a benzetacil. Se o paciente ele está com uma receita de algum antihipertensivo vencido e o paciente precisa da receita para pegar a medicação, o enfermeiro pode transcrever sim, sem problema nenhum, tá? Participação em projetos de construção ou reforma de unidades de internação. Existem enfermeiros que trabalham somente com a estrutura de uma unidade. Por exemplo, né? Uma empresa aí de construção vai fazer um hospital, vamos supor, na Zona Oeste. Então, eles contratam os enfermeiros, por quê? Porque você tem que saber se, por exemplo, um centro cirúrgico pode ficar próximo a uma sala de vacina. Saber se a CME ela tem que ficar próxima a um CTI. Saber se no CTI pode ter ralo, se não tem. E quem estuda isso é um enfermeiro. Na graduação, nós estudamos as estruturas hospitalares, né? Através de uma disciplina chamada infecção de controle hospitalar. Então, você contrata enfermeiros para auxiliar nessa construção. Prevenção de controle sistemático de infecção hospitalar e doenças transmissíveis em geral. Então, o enfermeiro ele faz esse controle de doenças transmissíveis e infecção hospitalar. Prevenção e controle de danos sistemáticos, de danos que possam ser causados à clientela durante a assistência de enfermagem. Então, o enfermeiro ele tem a responsabilidade
de prevenir danos ao paciente. Então, por exemplo, quando eu prescrevo uma mudança de decúbito a cada 2 horas, eu estou evitando que esse paciente tenha uma úlcera por pressão. Eu estou evitando que esse paciente venha... Eu estou evitando um dano ao paciente. Assistência de enfermagem à gestante, parturiente puérpera. O enfermeiro faz pré-natal, o enfermeiro faz parto e o enfermeiro atende uma puérpera, ou seja, uma mulher que já pariu. Acompanhamento da evolução e do trabalho de parto. Execução do parto sem distócia. Distócia são problemas. Então, se o parto está fluindo muito bem, não tem circular de cordão, não tem eliminação de mecônio, o enfermeiro pode fazer sem problema nenhum. Educação visando a melhoria de saúde da população. Então, é função do enfermeiro orientar a população ali que ele atende, seja ela numa unidade básica de saúde ou em um hospital. Agora, qual é a função do auxiliar de enfermagem? Auxiliar não, desculpa, vamos falar do técnico, né? Isso. Qual é a função do técnico de enfermagem? Vamos lá. Artigo 12, tá lá no finalzinho da página 152. Participar da programação da assistência de enfermagem. Então, quando o enfermeiro faz o planejamento de uma assistência, o técnico participa desse planejamento. Executar ações assistenciais de enfermagem, exceto as privativas do enfermeiro. Participar da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar. Então, o técnico de enfermagem, ele supervisiona o auxiliar de enfermagem. E ele é integrante, né, participar da equipe de saúde. Ele é integrante da equipe de saúde. Assim como o médico, o enfermeiro, o nutricionista, fisioterapeuta, o técnico de enfermagem, ele é integrante dessa equipe. Já as funções do auxiliar de enfermagem, eu vou citar para vocês. Observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas. Executar ações de tratamento simples. E aí, como verificação de sinais vitais, como encaminhar para um banho ou dar um banho no leito. Prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente e participar da equipe de saúde, ser integrante dessa equipe de saúde. Por que eu quis descrever para vocês a função do enfermeiro, técnico e auxiliar? Porque às vezes você vai trabalhar num lugar e a sua chefe é mais nova que você, tanto em profissão quanto em idade. Aí você fala, essa garota novinha, né? Não tô querendo dizer que as pessoas desta turma irão pensar dessa forma, mas pode acontecer. Um ou outro. Ela tem responsabilidades. E essas responsabilidades são de acordo com o cargo que ela ocupa. Então, por exemplo, se ela tirar você do setor hoje, colocar você num outro setor, isso é uma responsabilidade dela. Ela é responsável por isso. Mesmo que você fale, eu não sei trabalhar lá naquele setor. Ela se responsabiliza por isso, porque ela te remanejou. O técnico de enfermagem, ele deve obediência, sim, ao enfermeiro. O enfermeiro não tem que ser autocrata, que achar que só por ele ser enfermeiro ele pode gritar com o técnico. Não, a gente pode conseguir tudo na educação. Porém, é importante que você saiba que no organograma da enfermagem, o enfermeiro, ele está acima do técnico de enfermagem. E aí,
eu gosto muito de dar o exemplo do quartel, né? Porque no quartel, antes de você ir embora, sendo militar, você tem que ir lá na sala do serviço de enfermagem, bater continência para a capitã e pedir permissão para ir embora. A sua chefia lá do andar, ela já te liberou. Mas a capitã ou a tenente, enfim, dependendo do plantão, você tem que pedir a ela permissão para ir embora, sendo enfermeiro ou técnico de enfermagem. E no hospital privado, antes de ir embora, você tem que se dirigir à sua enfermeira e falar: estou indo embora. Por quê? Porque ela pode sim colocar você numa escala de dobra, que é um direito da enfermagem, né, da enfermeira, fazer uma escala de dobra, colocar você na escala de dobra e contar com você para o plantão à noite. Claro que ela tem que te avisar com antecedência, que de repente você vai sair dali e vai para outro, enfim. Não é em cima da hora, mas é necessário que você se dirija ao enfermeiro, ok? Agora, deixa eu ver aqui. Eu vou fechar esse vídeo que tá muito grande e vou fazer um outro para vocês.